Um dia eu cheguei atrasado na casa da minha sogra e eu tinha que descansar. Eles me deram a cama deles para dormir. E eu vi que quando eu comecei a parar de encher com eles e comecei a agir com mais amor e só orar, eu cheguei nesse dia, olhei na parede e não tinha ninguém. E eu falei, mas não vou me entregar, não vou perguntar também. Aí dormi no quarto deles. Acordei pela manhã, eu acho que eu havia colocado meu sapato muito forte debaixo da cama. Aí quando eu levantei, me agachei para pegar meu sapato, olhei embaixo, estavam todos eles lá. E eu pensei, puxa, dormi guarnecido essa noite. Mas também não falei nada. 6 meses depois um dia cheguei na casa do meu sogro e eu tinha pegado poeira, era umas 7 horas da noite. E eu cheguei na casa dele, fui ligeiro tomar banho. E quando estava no chuveiro tomando banho, do lado da casa um culto pentecostal. Mas aqueles pentecostal mesmo, com mais 10 aleluia misturado com glória a Deus, e aquele cântico cantando, vencendo vem Jesus. E eu tomei banho, fiquei escutando, saí do banheiro. Eu disse para o meu sogro, olha, aí do lado é uma família crente, estão fazendo um culto familiar. Ele disse, não, é que eu não falei para você. É que ali do lado agora não é mais uma casa, nós tiramos as paredes do meio, ali é uma igreja, e eu sou dali também agora. O que eu quero dizer é que se você se torna um intercessor, salvar não é você que salva, salvar é Deus quem vai salvar, mas Deus vai promover todos os meios para alcançar de alguma forma aqueles ao qual você está orando. E disse mais, aqui eu compararei o reino de Deus. Primeiro Jesus diz o que é o reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus. Às vezes a gente olha para a mensagem de escatologia e a gente, como Deus vem pegar a gente, que dia que vem, que dia que não vem. E às vezes existe até uma escatologia de medo sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você nasceu de novo, Jesus pode voltar de meio-dia, de tarde, de madrugada. Quando Ele voltar, você já está nele. Aleluias. Porque o reino de Deus está em vós. Se o reino de Deus está em mim, então Jesus diz, eu comparo você a quem? A quem eu comparo? Vem cá, um dos meninos aqui, vem cá, Jonathan. Se o reino de Deus está no Jonathan, Jesus disse assim, olha, não fique com medo que Jesus está lá não, porque o reino de Deus está em vós. Então, nós não esperamos mais Jesus como um ladrão, eu espero Jesus como Senhor. Aleluias. Então o reino de Deus está em vós. E aí Deus diz, a quem eu compararei vós? A um grão de mostarda, que alguém pegou e semeou numa horta. E essa pequena semente de hortaliça cresceu e tornou-se uma grande árvore. E as aves dos céus vieram e acharam lugar nela. E Jesus continua dizendo assim, a quem eu compararei o reino de Deus? Quando Jesus diz 2 vezes, porque psicologicamente quando a gente tenta reafirmar muito uma coisa, é porque a gente não está acreditando nela. Mais ou menos é isso, né? Mas quando Jesus diz, não é isso. Quando Jesus diz é porque é muito importante. É mais do que a importância normal. A quem eu compararei o reino de Deus? A um pequeno pedaço de fermento que uma mulher pegou e colocou numa grande porção de farinha, até tudo ficar levedado. Deixa eu dizer algo, o poder não está no mundo. Quando o reino de Deus veio para dentro de uma pessoa, pode ser magrinho, feio como ele, mas o que acontece? O poder de Deus, agora o maior, não está mais no mundo. Se ele tem familiares que não são salvos, podem ser centenas, mas agora o poder não é aquele poder diabólico que leva aquelas pessoas para fora da salvação. O maior está com ele, porque maior é aquele que habita nele do que o que está no mundo. Agora o reino de Deus, a força de Deus veio para dentro de um ser humano, para que ele faça a intervenção de Deus. Quando eu era empresário dentro do ramo que eu fazia, eu tinha padarias dentro dos supermercados, e a gente tinha o feitio de pães, fazer, né?
Às vezes na madrugada eu observava muito o que eu aprendi depois com isso. Os meus padeiros, eles pegavam sacos, a gente importava uma farinha que vinha num saco maior de, parece que 80 quilos, uma coisa assim. Precisava 2 homens para colocar dentro de um recipiente. Cabia 3 ou 4 sacos daquele. Depois água e outras coisas. Isso dava umas centenas de quilos. Por fim, o padeiro vinha com um fermento que cabia na mão e jogava dentro daquele recipiente. E botava uma grande mão de ferro mexer, uma alavanca, e ele mexia aquela massa, farinha, água, fermento e outras coisas mais, até tudo ficar numa massa homogênea. Depois de uma meia hora batendo daquele jeito, a gente começava a observar que aqueles centenas de quilos de farinha e de água começavam a crescer. Sabe por quê? Porque a maior força não era a farinha, a maior força não era aquela água, a maior força estava concentrada no fermento. Ele é que determinava para onde ia a massa. Deixa eu dizer uma coisa: quando você é colocado no terreno da intercessão e começa a dizer: Deus, salve minha família, Deus, salve meu bairro, a força não está concentrada no bairro, nem nas pessoas que estão no mundo. Quem vai mover todas as coisas é em você, porque aquele que é maior habita em você, e é Ele que move todas as coisas. Aleluia! Agora, como isso funciona na prática? Vem cá, fica em pé. Cadê meus pregadores? Jefa, vem cá. Vocês gostariam de ser intercessores? Aleluias! Eu vou mostrar como isso funciona na prática. Imagine que o Jonathan, ele é cristão. Então, vira aqui. E nós vamos exemplificar que o norte, aqui seja o norte. Então aqui está o reino de Deus, e tudo que o reino de Deus tem, as coisas boas. Ele é uma pessoa que ele é ministro de louvor, adora a Deus, tem uma igreja. Mas o Jefferson, que idade você tem, Jefferson? 26, meu Deus. O Jefferson, igual o Jefferson, tem milhares de jovens, não é o caso aqui, mas que nunca conheceram a Deus, nunca viram a Deus, estão nas drogas. E eles, se você pegar eles e falar assim: olha, está vendo o reino de Deus, aquele louvor, aquelas coisas boas de Deus, ele vai falar: é coisa de atrasado. Sabe por quê? Porque como ele não nasceu de novo, ele só sabe olhar para o mundo. E ele acha que as drogas, o álcool e as coisas que tem no mundo é que são as coisas boas para ele. E aí o que acontece? O Jonathan, ele resolve ser um intercessor e dizer: Deus, a partir de hoje eu não vou brincar mais de ser crente, eu vou ser um crente de verdade. Eu vou me colocar no terreno da intercessão, porque o maior habita em mim. E eu vou orar para que haja um avivamento na minha cidade, e que as drogas não mais levem os jovens, e que não levem mais as moças à prostituição. Eu vou orar para que o Senhor intervenha na minha cidade. E ele então conhece o Jefferson, nós vamos apelidar aqui de João de tal. E ele conhece o João, e ele começa a dizer a primeira vez assim: levanta os braços, dois, como crente, e dizer: Deus, salve o João. Deus, o João, ele vai nascer de novo, ele vai parar de beber, ele vai parar de usar drogas, ele vai estar no reino de Deus. E eu falo isso em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, todo dia ele vai levantar as mãos e dizer: Jesus, obrigado pela salvação do João. Aí domingo que vem ele vem na igreja. Aí ele pensa que vai ver o João aqui na igreja. Aí ele olha, não encontra o João. Aí ele voltando para casa, está o João caído na sarjeta. Aí ele vai passando e fala: ô João. O João fala: ih, aleluia, o que você quer aí, aleluia? Aí o diabo diz para ele: olha, esse aqui não tem jeito, não adianta orar por ele. Isso é o que o diabo diz. Você não ouve mais o diabo, você ouve que o maior está em você e não nele. E é esse que vai vencer, aleluia. Então você continua todos os dias: Deus, obrigado pela salvação do João. Sabe o que vai acontecer um dia? Pode demorar 1 mês, 2 meses. O João está aqui. O primeiro dia que ele começou a orar, o primeiro dia,
No mundo natural nada aconteceu, mas no sobrenatural, uma força soberana de Deus se acoplou aqui para guardar esse aqui. A morte não vai colher ele, ele vai conhecer o Senhor, porque tem alguém intercedendo por ele. E sabe o que acontece? Todos os dias que o Jonathan, levante suas mãos, começa a dizer: Deus, obrigado pela salvação do João, sem que o João perceba, essa força sobrenatural vai movendo ele. De repente, um dia, os olhos dele são abertos. Ele olha e fala: Deus, então esse é o seu reino. E ele também terá consciência do pecado e vai dizer: Deus, então isso que eu achei que era a vida, a droga, isso é a morte. Mas Deus, o Senhor é a vida. E alguém vem e diz: João, você quer nascer de novo? Ele diz: sim, eu quero. E aí o que acontece? Vem o João, vem o Pedro, vem a Maria. É o maior que está nele, é que move toda a massa. Obrigado. Aleluia. Maior é aquele que está em você. Mãe, nunca desista dos seus filhos. Nunca desiste de orar por um avivamento. Ah, mas já faz 10 anos que eu oro. Não importa. O céu não é 10 anos, não é 5 anos, é séculos dos séculos dos séculos que as pessoas vão viver com Deus. Eu conheço história de gente que orou por 30, 40 anos, mas colocou a pessoa no céu, colocou. Eu queria fazer um apelo essa noite. Na igreja primitiva, nós tivemos o maior mover de salvação que já houve. Mas quando a gente olha para a lei, quando uma mulher era estéril, ela era considerada amaldiçoada, desamparada por Deus. Ali não havia mais procriação, toda a vida terminava ali. E era a maior vergonha alguém ser estéril. Deixa eu dizer algo para você. A maior vergonha de uma igreja é quando ela não ganha mais ninguém para Jesus. Quando ela se torna estéril. Ela pode ter os melhores cantores, os melhores pregadores, mas o que dá vida a uma igreja são almas novas. Eu espero, irmãos, que dentro do Brasil haja um grande mover, que haja milhares e milhares de bebês chorando nos próximos meses e anos nessa nação. Gente que vem correndo para Jesus. E eu queria também fortalecer o coração, o seu coração, moço e moça. O cristianismo não é uma farra evangélica. O cristianismo é algo sério. Deus te colocou na sua geração para você ganhar a sua geração para Ele. E antes de reuniões badaladas, a gente ganha as pessoas em oração. Eu nunca vou esquecer. Uma mulher um dia disse para mim: pastor, eu vi uma fita sua na África. O seu galardão vai ser imenso. Eu disse: por quê? Porque eu vi uma multidão de gente que se converteu no seu apelo. Eu disse: não, irmã, eu não vejo assim. Aquelas pessoas que se converteram não é trabalho meu. Se você dividir uma a uma daquelas pessoas, você vai ver que por trás delas existe um pai, uma irmã, um tio, uma igreja que por anos está orando. Foram eles que fizeram com que toda essa massa se moveu. Eu fui a menor parte. Eu fui aquele que vim de avião tomar água mineral, sendo chamado de doutor e por aí afora. Mas quem fez o trabalho mais árduo foram aqueles que estavam escondidos dentro de um quarto dizendo: Deus salve, Deus salve. E no céu, irmão, não é que os que tiveram mais cartazes estampados na terra terão os maiores galardão. Avivamentos são feitos de homens e mulheres que se trancam nos quartos e dizem: Deus, visite essa nação, Deus visite minha família, Deus visite
a minha cidade. E hoje eu gostaria que uma revelação de Deus tomasse conta do seu coração, porque saber que Deus esteve no passado em reavivamentos não é o suficiente para nós. Eu quero ter uma revelação de Deus no meu coração, aonde Deus está agora, aonde Deus pode operar agora, no tempo em que eu vivo. Que Deus visite essa nação, corra pelas ruas, pelos valados, e esse rio de salvação atinja essa nação. Talvez diga: pastor, eu também quero. Eu quero uma unção nova de oração. Eu quero voltar até o meu momento de oração. Não quero mais desistir. Vou continuar orando pelos jovens da minha cidade, por minha família, os pais, dizendo: eu quero voltar a orar pelos meus filhos. Pastor, eu quero essa unção de novo. Essa unção está nesse lugar.